Shalom, meus irmãos. Bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de antemão que você olhasse para mim, por favor. Para o que você está fazendo e olhe para mim. Olha que cara bonito, simpático. Eu quero te dizer que a partir de agora, a partir dos instantes que o presbítero Enilson começou a falar, Deus já está falando. Tá? Nós não estamos aqui numa simples aula, nós estamos num templo, na casa do Senhor, e o que se fala aqui, tudo é pertinente às coisas do reino de Deus, pertinente para a tua vida, tá? Então preste atenção, não desvie os teus pensamentos, preste atenção no que vai ser falado, nos pontos e vírgulas, nas exclamações, nas interrogações, porque tudo é importante para você. O que você vai ouvir aqui hoje, você não vai ouvir amanhã, nem depois. Todos os dias o Senhor tem uma unção e uma bênção específica para nós. Todos os dias Deus fala. Então aproveite este lugar, este momento, porque é um lugar específico mesmo para que você ouça a palavra do Senhor. Dá licença. Quando o presbítero me chamou e falou, né? Aí eu peguei e subi aqui, e com essa montanha de livros, aí os irmãos falaram, pô, o cara manja, hein? Pensa, olha só quanto livro ele trouxe. Nossa, o cara deve ser o cara da dispensação. Antes de começar a aula, eu gostaria de me apresentar aos irmãos. Eu tive já uma outra oportunidade, já 2 oportunidades de estar aqui. Mas eu queria falar de mim, que tem a ver com a aula. Meu nome é Walter. Eu me converti no ano de 1987 e desde então nunca mais eu saí da casa de Deus. Eu me converti na igreja de Nova Vida, é uma igreja que tem muito lá no Rio de Janeiro. Eu passei minha infância no Rio de Janeiro, fui para São Paulo, encontrei a igreja lá, me converti. Mudei de São Paulo, fui para Atibaia, conheci a igreja do Evangelho Quadrangular, lá passei 18 anos e vim para Araraquara e aqui me encontrei neste lugar. Por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Porque no mês que vem, eu vou fazer 53 anos, né? E camisa é GG, calça 48, sapato 42, só uma dica, né? E, não sei porque eu falei isso. Enfim, volta à aula. E eu sou uma pessoa de memória a curto prazo. Não sei se isso existe, né? Mas eu me defino assim. Né? Eu estou conversando com a irmã agora e daqui a pouco eu encontro com ela. Irmão, você lembra? Eu já esqueci. Eu sou daqueles caras que pego a chave, tranco a porta e saio procurando a chave na minha mão. Existe um fato que depois vocês conversam com o Vinícius, de uma espátula. Eu tinha uma espátula que eu gostava muito, eu tinha lá na minha oficina, e os meus queridos filhos sempre gostavam de ir lá e pegar minhas ferramentas, inclusive o meu mais velho, o Vinícius, né? Muita ferramenta desaparecia e aparecia fenomenalmente no quarto dele. Enfim, e uma vez eu procurando a espátula, cadê a espátula? E fui subir na minha casa lá no Sobrado, e cheguei para o Vitor e para o Vinícius, cadê a minha espátula? Vocês pegaram aquela espátula que eu falei que não era para pegar, Aí o Vitor fala, pai, essa aí que está na sua mão? Eu estava com a espátula na mão, doidão. Então por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Meu caráter cristão, a minha personalidade cristã, ela era cristã, ela foi gerada aos tempos, ou durante o tempo, com as pessoas, com as personalidades que entraram na minha vida, em especial os meus pastores. Eu me converti, era o pastor Ronaldo, depois veio o pastor Érico, depois veio o pastor Edson, depois veio o pastor Heraldo, depois veio o pastor Adalmir, depois veio a pastora Cida, depois veio o pastor Sandro. Sem esquecer do pastor Adenilson, que passei um tempo aqui na igreja dele. Enfim, essas pessoas formaram o meu caráter cristão através das pregações, através das coisas que foram faladas neste lugar. E tudo que eu escuto dentro desta igreja, ou em relação à palavra de Deus, tem que me levar a Jesus. Se isso não aconteceu na tua vida ainda, há algo errado. Tem que me levar a Jesus. Jesus tem que ser o final de tudo. Jesus tem que ser o motivo de eu estar neste lugar. Se você conhece a palavra e tem entendimento da palavra, somente por ter o conhecimento, vai ficar vago, vai se perder. Quando você morrer, morreu. Mas se você usa a palavra de Deus para declarar o reinado do Senhor Jesus Cristo, o senhorio de Jesus, isso vai ficar pela eternidade.
Tudo que você juntar, tudo isso que você está vendo aqui, irmãos, é ótimo, é uma bênção. Quem vê de casa tem uma ótima imagem da igreja e ela é bonita mesmo. Tá tudo legal, a gente vê aqui o estilo, o pastor não é roqueiro, né? Mas a gente vê um estilo assim meio de rock e tal, né? Eu gosto de rock, né? Eu vi aqui que dedaram ele que ele gosta de sertanejo, né? Alguém falou aqui, falaram aqui, eu vi lá, Pagode, né? Pastor gosta de pagode, tá vendo que a gente vai descobrindo as coisas, né? Enfim, a minha personalidade cristã tem a ver com a misericórdia aí, né? Então tá vendo, né? Se você quiser dar um presente para ele, pega lá um CD aí de pagode, aí de sertanejo, dá para ele. Porque foi falado, amigos dele contaram isso aí, quem viu no aniversário da igreja, enfim. Mas por que eu trouxe essa montanha de livros, bíblias aqui, essas coisas aqui? Irmãos, quando eu disse aos irmãos, presta atenção, quando eu disse aos irmãos que eu tenho memória a curto prazo, eu tenho que trabalhar nela. Eu tenho que trabalhar na minha cabeça o tempo todo. Eu tenho que não me esquecer quem eu sou. Eu sou filho de Deus. João capítulo 1 diz assim, olha, ele veio para os seus não reconheceram, não o aceitaram, mas todo aquele que aceitar terá o poder, irmãos. Poder, guarda isso, poder de ser chamado filhos de Deus. Foi te dado, esse poder está nas tuas mãos. E para que a gente conheça esse poder, conheça esse Jesus, e saber por que eu tenho que aceitar Jesus. As pessoas passam na rua e a gente fala, eu falo de Jesus, e as pessoas param por causa do Espírito Santo de Deus, não de mim, mas fica sempre uma incógnita, às vezes até dentro da cabeça do cristão. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que Jesus foi flagelado lá na cruz? Por que ele se tornou maldição por mim? Está tudo escrito na palavra de Deus. E uma das coisas que nós temos que entender sobre a palavra de Deus, ela é única. Ela é única, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, ela é única, não existe divisão na palavra de Deus. E é isso que nós vamos aprender nessas aulas. Quando se fala de dispensações, muitos crentes sabem e escutam que estão na dispensação da graça. Alguém já escutou isso? Levante sua mão, só para eu saber. Você já escutou esse nome, dispensação da graça? Tá, você que está aí não precisa não, que eu não estou te vendo. Enfim, irmãos, mas o que é dispensação? Por que nós estamos na dispensação da graça? Quem estuda um pouquinho a dispensação da graça, as dispensações, vai saber que basicamente existem 7. Existem teólogos que dizem que são 3, outros que dizem que chegam até 30 e poucas, mas basicamente o que todos chegam numa conclusão é que existem 7 dispensações. Nós vamos falar delas daqui a pouco. E dentro dessas 7 dispensações, nós que estamos aqui hoje, nesse tempo, nós estamos na 6ª. Nós estamos na dispensação da graça. Haverá mais uma lá na frente e ficaram 5 para trás. Então, nós vamos estudar sobre isso. E dentro das dispensações, eu quero deixar bem claro para você que está me escutando, para você que está aqui, nós não vamos nos aprofundar nas dispensações. Nós vamos usar as dispensações como uma via de regra durante essas aulas para apresentar Jesus Cristo dentro da tua Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo não pode ser esquecido na Bíblia em nenhum momento. Existe uma outra matéria que depois eu vou citar sobre ela aqui, que fala de Jesus, sobre Jesus no Velho e no Novo Testamento, mas eu quero te deixar focado em dispensações. As dispensações, irmãos, guardem o que eu vou falar agora. Ele vai apresentar para você, ela vai apresentar para você os planos divinos através dos séculos. Guarde isso. Planos divinos através dos séculos. O que quer dizer isso, irmãos? A maioria dos institutos teológicos, quando se fala de dispensações, existe um quadro. O pastor talvez deve conhecer esse quadro, né, pastor? E nisso aí eu te dou um boizinho para você entrar na internet e ver. Existe um quadro, lê esse nome que eu acabei de falar. Se você entrar no Google lá, eles vão te mostrar, vai aparecer um quadro. E esse quadro, nem sei quem desenhou, nem sei quem foi que fez esse quadro aí, mas na maioria dos institutos teológicos, quando você vai e fala de dispensações, tem um quadro, e esse quadro está desenhado as dispensações,
mostra em desenho, em figura para você. Alguém conseguiu, pegando a Bíblia, trechos bíblicos, e ele vai desenhando para você os fatos, as coisas que aconteceram dentro dessas dispensações. Então, durante estas aulas, seria muito bom, você que tem, pode, sabe como achar, ache esse quadro e leia ele, tá? Outra coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, irmãos. A Bíblia diz para que nós provemos o Espírito. Aquele que está falando, o púlpito, este lugar, a maior profecia que você tem para a tua vida, vem daqui. O profeta desta igreja é o pastor Sandro. É ele que delega ao presbítero Enilson, o presbítero Enilson me chamou, eu estou aqui, toda a responsabilidade espiritual do que se fala espiritualmente dentro dessa igreja vem do pastor Sandro, tá? Vem da vida dele. Então, quando se fala de testar, é testar o que você está ouvindo. Pastor Sandro, eu tenho acompanhado as pregações dele, e você que se liga nas prestações e entra nas pregações e entra na igreja e quer ouvir a palavra de Deus, você já prestou atenção que o pastor ele dá uma aula de exegese. Eu tenho dificuldade de falar esse nome. Pastor, é isso aí, né, pastor? Exegese, né? Pastor Sandro, ele fala nordestino, ele fala gaúcho, ele fala araraquarense, ele fala português, ele fala grego, ele fala inglês, ele fala, tem um monte de línguas aqui. Você só não é poliglota porque você não quer, porque o pastor está sempre falando aqui, ó. E você fala, meu, além de ser um culto, além de ser um momento em que você escuta a palavra de Deus, tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, você tem aulas neste lugar. Presbítero Enilson, as primeiras vezes que eu vi o presbítero Enilson pregar aqui, dar aula, quem já prestou atenção, ele começa naquele modo calmo, ensinando. Eu lembro que uma vez ele pregou sobre Esther aqui nesse lugar, e ele foi falar, está dando um ensinamento. No final da aula veio o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, como já estava, e ele explodiu, e foi aquela coisa maravilhosa do Espírito Santo de Deus, e eu saí cheio. Então só não aproveita quem não quer. Eu trouxe esse monte de livros aqui, irmãos. Essa aqui é uma Bíblia na linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui o meu filho ganhou, meu filho mais velho, não sei aonde, foi num congresso e ganhou. E eu guardei ela, e ele usou um tempo, e eu todas as vezes, eu já estou falando sobre a dispensação, hein? Presta atenção. Todas as vezes que eu vou ler a minha Bíblia, ela é numa linguagem comum, João Ferreira de Almeida, como a maioria das Bíblias. Então, essa eu tenho como a minha Bíblia que eu sempre escuto. Mas todas as vezes que eu vou fazer um estudo, eu pego uma na linguagem de hoje, tá? E bato lá, vou dar uma olhada, só para entender mais ou menos o que eu estou lendo. Eu tenho um livro que eu também ganhei de uma irmã lá, que estava fazendo teologia, fez a teologia e achou que deveria me presentear, ela usava lá, Quem é Quem na Bíblia, tá? Quem é Quem na Bíblia. Muito bom, você vai pregar, vai falar de um personagem. Esse livro fala de todos os personagens na Bíblia, tá? Não estou fazendo propaganda não. Eu tenho uma Bíblia de estudo, essa Bíblia eu comprei em 1989, né? E graças a Deus, todos os estudos que eu tive depois dela, acabavam sempre batendo com ela. É uma Bíblia de estudo Thompson. É o que eu uso como de estudo, quero procurar alguma coisa, ela tem lá uma concordância muito boa, basicamente ela tem mapas, ela tem um monte de coisa, eu uso ela. E por final, tem um irmão, Joaquim Luckman, ele foi da igreja presbiteriana e nós nos conhecemos no Evangelho Quadrangular, e ele me deu de presente esse dicionário bíblico. Por que eu estou mostrando tudo isso para você? No final do livro de 2 Samuel, o pastor já até pregou aqui, já falou sobre ele. Davi, depois de ter errado, ter feito coisas erradas, o profeta chega, fala, faz lá uma oferta ao Senhor, e ele chega até as terras de Araúna, e chegando lá, Araúna vendo o rei, olha para ele, fala, não rei, eu vou dar as terras, eu vou dar a madeira, eu vou dar o cordeiro, eu vou dar tudo o que o Senhor precisar. E aí Davi fala para ele assim, olha, resumindo, eu não vou dar ao meu Deus algo que não me custe nada. Tem que ter sacrifício, irmãos. Tem que ter esforço. Tem que separar um tempo no dia. Tem que ter um devocional.
Nós estamos na época da igreja, nós estamos na dispensação da graça. O que é graça? Algo não merecido. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor Deus, através de João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse o quê? Fala alto aí, irmãos. Tivesse o quê? Através de Jesus. Então, irmãos, nós estamos no tempo da igreja. O que gera ovelhas, o que ganha almas para Jesus, somos nós. O pastor apacenta. O papel de pastor numa igreja é ser mestre, é ser evangelista, é ser doutor, é ser apóstolo. Mas quem vai gerar outras ovelhas é você, sou eu, somos nós. E tudo isso através do nosso crescimento. Eu trouxe uma regrinha aqui básica para os irmãos, antes de nós entrarmos nas dispensações. Por quê, irmãos? Nós vamos falar de 7 dispensações. Se nós fôssemos estudar as dispensações a fio, como deveria ser, era 1 ano. Eu vou dar para você uma regrinha, eu vou dar para você uma metodologia, e você vai segui-la e vai entender. Dispensação. O que é dispensação de uma maneira bem resumida? É um método de interpretação da palavra de Deus. Guarde isso e preste atenção. Dispensação, de uma maneira bem resumida, é um método de interpretação da palavra de Deus. E nós vamos, durante essas aulas, nós vamos entender o que é cada dispensação, e você, no seu cotidiano, no seu dia a dia, em casa, no trabalho, no momento em que você tiver um tempo, você vai ler e entender por que Jesus, por que estamos na dispensação da graça, o que é Jesus em nossas vidas, o que é a igreja de Cristo, porque o sinônimo de igreja é salvação. Guarde isso, irmãos. Você não está aqui na igreja porque é um clube social. Você não está na igreja porque o pastor é um cara legal. Você não está na igreja porque você se identifica com a barba do pastor. Eu cheguei aqui e falei, você já tem até barba, hein? Me lembro que o pastor falou para mim, irmão Walter, você está legal, já tem até barba aqui, e eu gosto e tal. Mas você não está por causa da barba do pastor, e nem pela minha barba. Você não está porque o pastor gosta de rock ou porque esse fundo é preto. Você está aqui porque Deus te colocou neste lugar. Ide e deis frutos, e que esses frutos permaneçam. Aquele que comigo não ajunta, só espalha, Jesus Cristo disse. Então você que está em Jesus e ainda não está ajuntando, cuidado para não chegar ao ponto de espalhar. E a gente ajunta através do conhecimento da palavra de Deus. Você não foi chamado só para ser diácono, só para ser músico. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava... Dá licença. Eu estava vendo na Cultura uma entrevista com uma determinada atora, logo no começo da pandemia, e uma das coisas que deixou ela triste, palavras dela, não vou citar o nome porque eu não tenho autorização dela. Ela falou assim, o que me deixa mais triste, ela era uma artista de teatro, é de não estar atuando, é porque eu tenho certeza que quando eu atuo, as pessoas saem transformadas do teatro. Palavras de uma pessoa que estava falando de coisas naturais, coisas culturais. Se você não tem a certeza de que você veio à igreja e coisas diferentes, pessoas não são transformadas através da tua vida, algo tem que mudar na tua vida. Tem que ser mudado. Quando você cruzar com o cara na rua, vier te pedir R$2 para comprar um pão, que você sabe que ele vai juntar mais, comprar uma pedra de crack, você tem que falar de Jesus. Ou ele tem que enxergar Jesus em você. Quando você anda na tua rua e vê lá aquela vizinha fuxiqueira que vive falando mal de você, tem que haver diferença na tua vida, ao invés de você falar, não, cuidado com ela, aquela fuxiqueira. Sempre tem uma na rua, né? Às vezes é até você e você não sabe. E tem que haver mudança. Se não mudar nela, muda você. Alguma coisa tem que mudar. E a gente muda através da palavra de Deus. E como é que a gente lê essa palavra? Eu sei que, irmãos, eu trouxe tudo isso aqui, você vai pensar, o camarada lê pra caramba. Não, irmãos, pensa no cara ruim de leitura, sou eu.
Eu me esforço, eu sento lá, leio meia hora todo dia, 1 hora, paro, leio de novo. Eu tenho uma tremenda dificuldade, eu tenho uma luta, um conflito pessoal em relação à leitura. Eu leio, minha cabeça começa a dispersar, começa a vir pensamentos, começa a vir barulho, me preocupo com aquilo, o estômago ronca, às vezes dá dor de barriga, eu vou no banheiro, enfim, acontece tudo que você possa imaginar. Mas eu insisto, irmãos, eu insisto, porque eu sei que eu preciso de Deus na minha vida. Eu sei que eu preciso de Jesus. Então agora nós vamos seguir uma regrinha aqui. E até que horas mesmo? 10 Nossa, estou enrolado. Vamos lá. Pegue a sua Bíblia, por favor. E abra no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 24. Versículo 15. Outra coisa que eu vou falar para vocês, por favor, não achem ruim. Eu vou ficar colocando óculos, tirando o óculos, e eu expliquei da outra vez, vai haver um momento que eu vou colocar um óculos por cima do outro, porque eu vou esquecer que já estou com óculos. Isso vai acontecer. Então, se quiser dar risada, não tem problema. Você que está me assistindo pode rir, não estou te vendo mesmo. Então, fique à vontade, e às vezes eu faço isso na correria. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Somente esse versículo. Leia comigo. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, na minha versão, João Ferreira de Almeida está isso, está no lugar santo. Aí abre um parênteses. Vou ler de novo. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, vírgula, está no lugar santo. Entre parênteses, quem lê, entenda. Olhe para mim, por favor. Se você pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, vai falar assim, ó. Para o bom leitor há entendimento. Ou já vi outras que dizem, para o leitor. Para a pessoa que está acostumado a ler. O leitor é isso. Pessoa que está acostumada a ler. Há entendimento. Primeira coisa, meus irmãos, nós vamos estudar uma matéria, você tem que ler. Tem que ler a Bíblia, meu irmão. A Bíblia não pode ser o seu desodorante que você põe debaixo do sovaco quando vem na Bíblia e depois vai embora para casa. A Bíblia não pode ser aquela que está com o Salmo 91 que você põe como sorte. A Bíblia não pode ser aquela que você vem todos os dias para a igreja com ela bonita. E, apesar que eu sou meio demodê, né? Agora tem tablet, né? Tem celular. Eu sou meio ultrapassado. Tinha um irmão que me chama de Neandertal, né? Que eu sou meio homem das cavernas, que eu ainda continuo nas letras. Enfim, a Bíblia tem que ser usada, irmãos. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que sair daqui da tua casa, arrumar um tempinho, separar. Você consegue ler lá a programação do Netflix, do Amazon. Você consegue ler as notícias que estão no seu celular. Você consegue ver a sua programação na TV Livre. Você consegue ir lá no futebol. Você consegue ficar parado na fila do banco 2 horas para pegar teu benefício. O patrão manda você esperar 2 horas ali para fazer serviço. Você faz, mas não consegue pegar e ler a palavra de Deus. Tem que ter esforço, irmãos. Tem que querer. Primeira coisa, você tem que ler a palavra de Deus. Existe uma regrinha, o pastor, não sei se eu ainda nem conversei com ele sobre isso, mas dentro do meu entendimento, quer conhecer Jesus, comece pelos evangelhos, especialmente pelo livro de João. Se você pega os evangelhos, você vai ver a biografia de Jesus. Isso é que é os evangelhos. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Então conheça Jesus, você aceitou Jesus. Depois você vai pegar o quê? Você vai chegar até o presbítero Enilson, você vai chegar até o pastor. Pastor, me dê um norte, me dê uma direção, eu quero aprender a palavra. Aqui nessa igreja, pelo menos, só não aprende quem não quer. Nós temos doutores da lei aqui, não é elogiando, mas é verdade.
Presbítero, eu estou falando com quem eu estou lidando direto. Presbítero Enilson, uma simpatia de pessoa, vai lá, conversa com ele. Presbítero, eu quero uma direção, eu quero aprender tal coisa, eu quero tal assunto. Não estou entendendo. Vá até o pastor. Pastor, me socorre. Eu penso assim, mas a Bíblia diz assado. O que quer dizer isso? Busque ajuda. Fale com o pastor. Leia a palavra de Deus. Não entendeu? Nós vamos falar de outros pontos que vai te ajudar a entender. Pegue agora a sua Bíblia e abra em 2 Pedro capítulo 3. É um texto bem clichê, acho que fala, né? 2 Pedro capítulo 3. Versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Todos acharam? Amém. Eu estou passando tudo isso para os irmãos, que para que a gente comece a entrar numa matéria, você precisa saber como você vai estudar ela. Não adianta você vir aqui na escola bíblica, ler comigo, chegar na tua casa e deixar parado lá. Aí vem no próximo domingo, continua, e aí, o que aconteceu? Nada. Tá? Eu não sou papagaio de Deus. E você não é aquele crente que só escuta, você tem que estudar. Você tem que buscar a palavra do Senhor. Você tem que se esforçar. Pedro, irmãos, olha o que ele fala, presta atenção a partir do versículo 15. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, presta atenção, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas, presta atenção, contém pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes distorcem a palavra, como fazem também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, que de antemão guardai-vos de tudo, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Vá lá em Lucas, já vou dar a explicação, capítulo 2, versículo 39. Lucas, capítulo 2, versículo 39, diz assim: cumpridos todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino, esse texto está falando de Jesus, de Maria, de José, levando Jesus ao templo, e o que acontecia com Jesus. Versículo 40, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Olhe para mim. Eu falei de ler, e existe a dificuldade mesmo da leitura, porque eu não vou, irmãos, espiritualizar as coisas, porque o crente, ele tem uma mania de jogar toda a culpa no diabo.
Ele tem mesmo culpa, ele não presta, ele é o tranqueira, ele é o traíra, ele veio aqui para usar as suas falhas, as suas brechas, ele não presta, ele é o pai da mentira, ele é o ladrão, ele veio para roubar, para matar e destruir, ele só não toca na tua vida, porque quando ele chega e olha para você, ele vê você coberto com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Existe um alvo bem grande aqui na tua vida, que ele taca as flechas direto, mas a Bíblia diz, o Senhor fala lá em Isaías, que o Senhor criou lá o ferreiro, mas aquela arma forjada que o ferreiro faz, ela não te alcançará, ela não vai tocar em você, mas existe um grande ajudante desse diabo, e o maior ajudante desse diabo não são os demônios, somos nós ajudamos ele entra em nossas vidas através das brechas. Então quando eu citei o texto de Pedro está falando, ele falou sobre Paulo, falou, o nosso amado irmão Paulo tem mandado as cartas para nós, mas ele escreve sempre da mesma forma. Paulo era um cara inteligente, tinha dupla cidadania, cara formado com os escribas, com os sinédrios, o cara manjava, e ele tinha uma leitura um pouco mais difícil, não era algo tão popular, e os indoutos pegavam e deturbavam a palavra de Deus, e aí Pedro chega e fala, cresça na graça, cresça na sabedoria. Quando se fala de graça, irmãos, estamos falando do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo falou assim, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. O Espírito vos fará lembrar todas as palavras que eu tenho dito. Não tem como você ser um crente, um cristão, um homem que se diz servo do Senhor, se não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus. Existem coisas que você vai ler e não vai entender, e de repente vai chegar uma irmãzinha simples, que o pastor vai dar a oportunidade de abrir o culto, ou de talvez dar uma pregação que se pensa que é breve, e ela vai ler exatamente aquele texto, e o Espírito Santo de Deus vai falar com a tua vida, pá! Não foi um doutor da lei, não foi um mestre, foi aquela irmã simples, que é onde o Senhor Deus habita, Ele habita na simplicidade. Eu tive uma diretora de escola bíblica na escola que eu estive, e ela era diretora mesmo, formada, ela era diretora de uma escola, e veio para nós uma apostila, e a apostila tinha palavras difíceis, tinha umas frases, e eu questionei ela, falei, irmã Nerci, tem uns negócios aqui que, poxa, como é que a gente vai passar essas coisas para os alunos? O bairro que eu estava era bem simples, um pessoal bem humilde, e ela chegou e falou, não, você tem que passar sim, o nosso povo tem que crescer, você tem que passar e explicar. Deu significado. Eu esqueci o significado de bait, pastor. Como é que é bait? O significado de bait. Casa. Desculpa, eu esqueci por vacilo meu, mas o senhor já explicou várias vezes, tá? E aqui o pastor põe os nomes e tal, para incrementar, para deixar um negócio mais up, mais lá em cima e tal. E aí eu tenho que buscar e aprender. E duas coisas básicas, irmão, nós chegamos na terceira, é ler. É crescer no conhecimento. Olha aqui, quantos recursos, eu não cresço se eu não quero, e hoje você tem o celular na tua mão aí, e eu até te questiono em não se acomodar nele, compre livros, pega livro, é mais difícil, é mais caro, pesa, mas é para Deus, irmãos, é para Deus, estude e cresça na graça, irmãos, cresça na graça. Agora nós temos um culto a mais, tem 2 a mais, tem uma escola bíblica, cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça na graça, leia a palavra de Deus. Nós vamos entrar numa matéria que, se você não fizer essas coisas, vai ser um tempo, e esse tempo pode acabar, mas quando você adquire o conhecimento, esse tempo se torna duradouro, ele é efetivo, ele gera frutos. Outra coisa, abra agora a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos. Por favor, não se questione de eu estar lendo todos esses textos antes de entrar na dispensação. Nós vamos entender mais tarde. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 30. Versículo 29, por favor. Achou aí? Achou João, Atos 8, 29, diz assim: disse o Espírito a Filipe. Responda bem forte, quem falou a Filipe? Beleza. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro.
Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Olha, mais uma vez, primeiro foi Jesus falando sobre Daniel, e aqui nós lemos sobre Isaías, no Novo Testamento, que falava sobre o profeta Isaías, e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Olhe para mim, por favor. É um texto que depois você lê na sua casa. Fala de Filipe, o evangelista. Fala sobre o eunuco. Filipe foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Havia um eunuco numa carruagem, e ele era o servo de um rei. E enfim, e ele estava lendo o profeta Isaías, quando o Espírito Santo dele chegou a Filipe e falou: chega lá perto, que você vai ser usado. E chegando lá, o eunuco não entendia o que lia. E aí, se você continuar a ler o texto na sua casa, Filipe apresentou Jesus. Quem levou ele até lá para ensinar? O Espírito. Crescer no conhecimento, irmãos. Ler a palavra de Deus, crescer no conhecimento. Meu irmão, nós temos a capacidade de Deus. Quando a palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu já citei isso aqui outra vez. Uma delas é na inteligência, irmãos. Deus nos deu a inteligência dele. Você consegue fazer fórmulas de bolo. Outro dia eu fiz um negócio na minha casa. Eu tenho uma cadeira que eu fiz lá em casa, mas ela é uma obra-prima para mim, né? Fiz uma cadeira. Falei que não, eu tenho mania de fazer as coisas de ferro. Estou em casa, fico soldando. E eu fui fazendo cadeira. Eu fiz uma cadeira tão forte que você pode colocar uma caçamba de entulho em cima e ela aguenta. Ela está na minha cozinha lá. Eu primeiro fiz ela para mim na minha oficina e fiz outra. Não é verdade, Vinícius? Às vezes você puxar ela do lugar. Depois eu vi que ela era muito pesada. Falei, não, fiz da mesma força, mas só que mais leve. Depois a minha mulher, dá um jeito dessas cadeiras aí, muito pesado para tirar. Aí fui fazendo, e eu fui vendo que elas eram retas. Aí eu fiz uma meia inclinada. Eu fiquei um dia inteiro para fazer uma cadeira com inclinação, sem medida, não sou engenheiro, sem nada, mas eu via, eu olhava, media, tal, cortava, soldava, não dava certo, cortava de novo. Enfim, eu fiz a cadeira do jeito que eu queria. Está lá, é a que eu sento para estudar. Fiz ela e eu sento nela para estudar. Inteligência, irmãos. Deus nos dá capacidade. Pega lá o livro de Neemias. A Bíblia diz que Neemias era o copeiro do rei. E quando você chega lá no final, ele já é o governador. Pega a Bíblia, Deus capacita. Nós não estamos aqui na igreja simplesmente para ser aqueles que só escutam. A igreja de Cristo, irmãos, além de tudo, ela nos capacita para esse mundo de uma maneira prática. Eu fiz um curso no Sebrae e de repente eles dividiram em grupos. E quando eu me vi, eu era o locutor lá, o representante de um dos grupos. Porque a professora começou a falar, e eu falo mesmo, e falo alto. Aí é o senhor que vai falar pelo seu grupo. E aquilo foi uma coisa natural, irmãos, porque eu aprendi isso dentro da igreja. Pastor, quando te coloca à frente de um grupo, é para que você cresça. Quando existe um grupo dentro da igreja, Deus não está tratando com o grupo, mas está tratando com o líder do grupo. Quando você é chamado para tocar, a Bíblia diz que Davi, irmão, quando ele tocava, olha só, o espírito imundo saía da vida de Davi. Saul, perdão, disfarça. Quando Davi tocava, o espírito saía. Davi não falava nada. A Bíblia não diz que ele fazia uma oração enquanto tocava, ele expulsava o demônio. Não, ele só tocava. Ele só tocava. E a presença de Deus na vida de Davi era tão grande que o que ele fazia causava reflexo. Você tem que desejar que a tua música cure. Você tem que desejar que as tuas aulas libertem pessoas. Você tem que desejar que a sua vida, através do seu bom testemunho, outras pessoas queiram conhecer a Deus. E tudo isso é através do conhecimento da palavra. É ler, é crescer no conhecimento e crescer na graça. Agora, irmãos, eu gostaria de chegar num ponto que eu havia dito a uma aula anterior que eu estava aqui. Você vai começar a ler a palavra de Deus e vão haver pontos que é, às vezes, confuso para o leitor. Eu passei aqui na última aula, uma aula que eu tive a oportunidade, que o presbítero me deu, eu falei de 4 pontos, e eu gostaria que você gravasse esses pontos. Preste atenção. Nós estamos falando de linha de interpretação de textos.
Você, quando você lê a tua Bíblia, ela não é do jeito que você está lendo aqui. Ela foi escrita em papiros, em rolos, e assim ela foi passada. Os escribas repetiam a lei, para que quando ela se perdia nos papiros, sumiam, e assim foi indo até o ponto que chegou a primeira Bíblia, se eu não estou enganado, é a Bíblia de Genebra, se eu não estou enganado, o pastor depois me corrige. E a Bíblia foi escrita em capítulos e em versículos para nos facilitar. Mas eu citei da última vez que eu estava aqui, a linha de interpretação de textos, tá? Que são 4 linhas básicas que você tem que entender quando você ler. E se você não entender, eu vou te lembrar novamente. Presbítero Enilson, pastor Sandro. Vai lá, pastor, não entendi. Mas na sua Bíblia existem uns numerozinhos do lado dos textos que a gente chama de hermenêutica, fazer a hermenêutica do texto. A maioria das Bíblias tem. No final lá tem um rodapé com um monte de numerozinhos e outros livros. Então você tem que entender uma regra básica do que você está falando, o que você está ouvindo quando lê. Se é algo literário, se é algo de verdade, se o texto está falando de verdade, se não é um conto, se não é uma comparação. Algo figurado, aí sim, é uma comparação com alguma outra coisa, ou com uma pessoa. Espiritual, está falando do que o texto? É algo espiritual. Quando Ezequiel foi levado até o vale de ossos secos, aí a gente olha, mas ele foi levado mesmo? Não, foi algo espiritual. Deus mostrou para ele a nação de Israel, e ali ele fala sobre o vale de ossos secos. Então você tem que definir, nossa, tinha tanto osso seco? Era de verdade? Era mentira? Linha espiritual. E a linha que nós vamos pegar nessa matéria, que é a linha moral. A moralidade, irmãos, está ligado ao pecado. Seja algo moral ou imoral, você tem que entender essa linha moral. Então nós temos 4 linhas básicas que é fácil de você ler, e se você não entender, já dei a dica, você dessa igreja, você que não tem, procure, leia, vá na sua igreja, no seu pastor, no professor de escola bíblica. O que ele está falando ali? É algo literário, é de verdade? O que está falando ali? É algo figurado, é uma comparação? O que está falando ali? É espiritual. Quando nós falamos de espiritual, irmãos, nós estamos falando da pessoa do nosso Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus, a pessoa de Jesus. Nós estamos falando do diabo, nós estamos falando dos seus demônios, nós estamos falando de hostes malignas. Então tudo isso está ligado à linha espiritual, e é aquela que derrubou o homem, que é a linha moral. A moral, você quebra ela em 2: obediência e desobediência. Simples. Obediência a Deus, ou aqueles que conhecem, desobediência a Deus, e assim por diante. Então tem que entender, irmãos, tem que entender. E para finalizar essa aula, eu gostaria que você abrisse em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Texto básico, mas que nós temos que parar num pequeno ponto. Você achou? Romanos, capítulo 10, versículo 17. Se estiver, eu vou fazer uma pergunta, se estiver diferente na sua Bíblia, você vai ter que me falar. Romanos, capítulo 10, 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, vírgula. Tem uma vírgula aí? Tem. Todo mundo tem uma vírgula? Tem, né? Eu já li a linguagem de hoje, também tem uma vírgula. Romanos, capítulo 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, vírgula. E ouvir pela palavra de Deus. É isso que está escrito na sua Bíblia? Isso? Pela, né? Não está dizendo da palavra, ou não está dizendo a palavra. Então, tem uma vírgula que está citando um texto. Eu não sou mestre em português, mas inclusive vou até dedar, quem me ajudou ontem foi Vinícius, né? Nós sentamos lá, eu falei: Vinícius, eu já sabia, mas eu tenho que entender por quê, porque essa vírgula está aqui, qual é o significado dessa vírgula. Então o texto começa a falar e dá uma vírgula, que significa uma parada, uma pausa, para que você não siga direto na leitura e não perceba o que vem logo depois. Então, vírgula, de sorte
que a fé vem de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu vou dar um testemunho rápido para os irmãos aqui, só para terminar. Quando eu estava estudando, eu tinha um professor que ele falava muitos textos bíblicos, mas não da forma que está escrito aqui. E aí um dia ele deu significado para mim, eu era novinho e tal. Parafrasear. O pastor fala, que direto o irmão também fala. Esse termo parafrasear, se eu estiver errado, depois você me corrija. É você falar a mesma coisa que está sendo lida, que está no original, só que com outras palavras. Não é isso, presbítero? Você não tira o sentido. Irmãos, sabe quando dá aquela luz? Pá! Falei, nossa! Porque eu não consigo gravar textos bíblicos, irmãos. Estou aqui pela graça de Deus, mas eu não consigo memorizar. Mas aí aquele professor, ele parafraseou para nós. Eu falei, e eu lendo, eu falei, professor, não está assim mesmo? Eu falei, não, eu estou parafraseando. Eu estou falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes, de uma forma diferente. Eu falei, mas e pode? Não pode. Você já viu aqueles desenhos, quando a Era do Gelo, não tem aquele esquilinho, que ele vai atrás de uma noz, assim, e quando ele vê, fica uma luz assim, pam. Meu, abriu um leque na minha mente. Falei, pera lá, quer dizer que eu posso falar a palavra de Deus com o mesmo sentido, mesmo não sendo as palavras exatas que estão aqui? Sim. Não é para a gente ser aquele crente chato que está toda hora, a Bíblia diz, não, a palavra de Deus tem que estar inserida na minha mente, no meu coração, e o meu palavreado tem que ser a palavra de Deus de uma maneira parafraseada. Você está entendendo o que eu estou falando? As suas palavras têm que ser a palavra de Deus, e isso acontece quando você lê, e isso acontece quando você busca a presença do Espírito Santo de Deus, e isso acontece quando você passa a entender. E esse entendimento, existem duas formas: escola bíblica e o Espírito Santo de Deus. Estudar, irmãos. Eu não conheço a vida do pastor Sandro, nem do presbítero Enilson. Estou pegando eles, porque depois eu levo bronca deles, se não puder, mas tudo bem. Mas eles estudaram para chegar até aqui. Eles se esforçaram. Eles lutaram. Os professores da escola, dos adolescentes, das crianças, tem que sentar, tem que ler, tem que estudar, tem que buscar. E se não conseguir, tente parafrasear. Você não consegue dizer o texto do jeito que está, mas leia o texto, entenda isso. Fala, não, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o meu Senhor é Jesus Cristo. A Bíblia diz que eu terei uma vida eterna. A Bíblia diz que eu não vou padecer. A Bíblia diz que eu estou na dispensação na graça. E a minha salvação vem através da fé de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Eu estou parafraseando, eu juntei um monte de coisa. Enfim, irmãos, nós temos recursos, e esses recursos têm que ser usados. E nós vamos usar esses recursos a partir da próxima aula nas dispensações. Só para que você entenda, nós vamos falar das dispensações, e elas são 7 dispensações. Nós vamos falar da dispensação da inocência, que é a primeira dispensação. Depois nós vamos falar da dispensação da consciência. Depois nós vamos falar do governo humano. Depois nós vamos falar das promessas. Depois das promessas vem a dispensação da lei. Depois da dispensação da lei, nós estamos vivendo ela, a dispensação da graça. E por fim, nós vamos falar da dispensação milenar, a dispensação do milênio. Tá bom? Então eu só dei esses nomes para que, se você já quiser ir pesquisando, olhando e tal, você já vai tendo algum entendimento para quando chegar aqui. Outra coisa que eu vou falar para você: eu não tenho problema de ser fritado. Eu já falei isso na aula anterior, né? Uma aula que tive. Pode perguntar. Se eu não souber, eu vou falar para você, na aula que vem a gente vai falar sobre isso aí. Não venha me perguntar. Uma vez eu estava na aula, o irmão, dentro de um texto, ele falou para mim, irmão, existiu dinossauro? Nós estávamos falando não tinha nada a ver, nós estávamos falando de evangelhos, não sei, de repente, irmãos, existiu dinossauro? Então, se for fora do assunto, não me pergunte, tá? Se for coisa de grego, hebraico, você pergunta para o pastor, questão de lei, você vai lá com o presbítero Enilson, mas dentro da dispensação, se você tiver alguma pergunta, fale, durante a semana, mande, não sei como é que faz aí, e quando, durante as aulas, eu vou usar estas perguntas no meio das aulas para poder te esclarecer, tá bom? Tá joia? Então, irmãos,
Não esqueçam, irmãos, leiam a palavra de Deus. Eu dei para você as 7 dispensações que nós vamos ler. Dentro dessas dispensações, eu vou te apresentar Jesus Cristo o tempo todo. Em todo momento vai haver Jesus Cristo. Eu não vou estar ensinando tipologia bíblica não, mas dentro dessa matéria, nós vamos conhecer Jesus, e você vai saber por que você tem que aceitar Jesus, por que você tem que honrar o nome de Jesus. Quando se fala de cristão, irmãos, estamos falando de não, sabe, o nome não vem de nanico, de pequeno. Nós somos pequenos cristos. Aonde nós estivermos, se não for por palavras, ou por gestos, ou por postura, as pessoas têm que saber que existe um Salvador. Mais do que as mortes que está tendo com a Covid, vocês vão ver depois pessoas que vão morrer por causa da depressão, do medo, consequência dessa doença. Isso, irmãos, é a nossa parte. Estamos na época da igreja, de falar que existe um Deus que liberta, que salva, que cura, que te livra do medo, que te livra da depressão e que te dá uma vida eterna, que te dá vida e vida com abundância. Amém? Eu gostaria que em todo o tempo dessa aula você não prestasse atenção em mim, nem nos recursos, mas prestasse atenção naquele nome ali, ó. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa de Jesus que você está aqui. É por causa de Jesus que você tem um emprego, que você tem uma família, e no meio dela Jesus tem que ser reconhecido. Lembre-se disso, é por causa de Jesus. As pessoas têm que querer saber de Jesus através da tua vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, e eu gostaria de orar com você. Eu entrei aqui tão nervoso que eu tinha toda uma oração planejada na minha cabeça e acabei não fazendo. Eu vou passar a palavra ao presbítero Enilson, mas antes eu gostaria de orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu eterno nome. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esta igreja. Muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu livramento que nós nem vimos, Senhor. Senhor, esse vírus, essa praga que vem no mundo, passou perto de nós por várias vezes, mas o Senhor não deixou com que nada nos acontecesse tantas outras tragédias. Nós não fomos acometidos, porque o Senhor não deixou. Senhor, nós vivemos bem, nós comemos bem, nós fazemos o que queremos, o que desejamos, e tudo isso é o Senhor quem nos dá, tudo isso é o Senhor quem fornece a nós, sem mesmo que nós merecêssemos, mas o Senhor é o Abba Pai, é o nosso Paizinho, é o nosso Pai querido. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, encontre morada em nossos corações, em nossas mentes, para que não seja tão somente um tempo de leitura da tua palavra, mas que seja um tempo de transformação, de renovo, de libertação, de salvação, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o eterno nome, teu eterno nome, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que você desse uma forte Deus. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Que Deus o abençoe, meu amado.